eletromagnetismo. Inicialmente a gente vai fazer uma abordagem matemática, tá? De análise vetorial, é justamente algo que para alguns vai ser relembrado. Tá? Nossos objetivos são justamente esses aqui: chegar ao entendimento de dar uma função em 3 variáveis, né? A gente poder definir e fazer as contas com gradiente, divergente, e essas aí são somente alguns exemplos dessas operações que a gente vai ter que aprender. Mas, é claro, antes, porém, a gente tem que fazer do início, né? E a análise começa em aquilo que todo mundo já define, que são os vetores. Aqui, um vetor AB, eu posso usar simplesmente essa nomenclatura, onde isso aqui é o comprimento do vetor, reta. Então, o vetor é um ente geométrico, tá? Uma representação geométrica de grandezas vetoriais. E no caso, para a gente poder sempre definir o vetor, é sempre necessário uma reta. Suporte, como toda reta, uma reta ela tem sempre 2 sentidos. É necessário que a gente estabeleça que nessa reta, um segmento de reta é o que vai definir justamente esse vetor. O comprimento dele está associado justamente à intensidade desse vetor, a seta indica justamente o sentido. Comprimento, tá? E há algumas maneiras de justamente a gente poder fazer as definições, inicialmente como definir um vetor, né? Da álgebra linear, a gente sabe que uma reta é um conjunto de pontos. Então, o conceito de ponto ele é algo que é mais primitivo na matemática. Então, é justamente daí que a gente parte para poder fazer a definição de vetor. Então, eu conheço quem são os pontos que definem esse segmento de reta. No caso aqui, são os pontos A e B. Inicialmente, a gente pode usar o sistema cartesiano como sendo básico para a gente poder fazer a definição de cada um desses pontos. Então, cada ponto AB tem justamente as suas coordenadas no sistema cartesiano de BX, BY, BZ. E assim, AX, AY, AZ. Esse, como sendo o princípio básico, faz com que a gente use a seguinte nomenclatura para definir vetor. Veja, nomenclatura para ponto é parênteses e para vetor, então, vai ser essa daqui. Um vetor AB, onde justamente B vai ser a extremidade, e A vai ser a origem. Então, por definição, sempre se dá extremidade menos origem. Tá? Sempre vai ser o ponto extremidade menos origem. Então, o ponto, o vetor, aliás, AB, ele tem essa nomenclatura, tá? De colchete. Vai ser o ponto B menos o ponto A. Ou seja, BX, BY, BZ menos AX, AY, AZ. Por fim, o vetor então AB
BX menos AX, BY menos AY, e BZ menos AZ. Então, essa é a definição do vetor a partir daquilo que em álgebra linear a gente conhece como a definição de pontos. Então, sempre vão ser dados os pontos, a partir dos pontos você determina quem é o vetor. Para não confundir justamente a nomenclatura do que é vetor e do que é ponto, ponto justamente é definido em termos de parênteses e vetor colchete. Tá? Agora, essa não é a única nomenclatura que a gente pode usar. E define-se o sistema cartesiano, que seriam justamente vetores originais ou versores, tá? Vetores principais. Esses vetores, eles geram todo o meu espaço vetorial. E, por definição, esses vetores unitários, eles se encontram justamente nas orientações dos eixos ordenados x, y, z, denominados I, chapéu, J e K. Por definição, I é 1, 0, 0, J, 0, 0, K, 0, 0, 1. Tá? Com isso, a gente pode pegar justamente a nomenclatura genérica para qualquer vetor e escrever isso em termos desses vetores originais. Sendo que a gente pode fazer isso aqui. Um vetor AB, ele pode ser escrito como uma soma de 3 vetores, tá? Onde eu posso escrever aqui PX menos AX, 0, 0, mais 0, BY, AY, 0, mais 0, 0, eu quero colocar o A na frente, BZ, AZ. E em cada um desses eu tenho justamente esse número, ele é uma constante que multiplica o vetor. Uma constante, propriedade vetorial, uma constante que multiplica um vetor, ela pode ser justamente fatorada desse vetor. Isso aqui pode sair BX, AX, 0, 0. Esse daqui, BY, AY, 0, 0. E BZ, AZ, 0, 0. Com isso, eu obtenho os meus vetores primordiais de I, J, K, e passo então a reescrever a notação geral de vetores na forma de AB, onde vai ficar BX, BY ou BXAX, né? E BY, AY, J, BZ, AZ, K. Muito comum, muito útil, e ainda melhor do que essa notação. Tá? Então é daqui que a gente primeiro faz a construção do corpo
em que esses vetores vão ser definidos, e o corpo que a gente define justamente partindo do básico é a noção da ideia mais primitiva, que é ponto. A partir daí a gente escreve uma definição para vetores, que é baseada justamente em sempre, quando definidos os pontos, extremidade menos origem, tá? E usa a nomenclatura que define a álgebra linear um vetor que é a de colchetes. Com isso, dados os pontos, você sempre pode obter qualquer tipo de vetor. O espaço vetorial, ele já coloquei aqui, e eu só posso fazer isso porque justamente o espaço vetorial me permite essas, por definição do corpo, me permite fazer isso, que é qualquer vetor pode ser escrito justamente como a soma de outros vetores, e qualquer vetor também ele pode ser justamente um múltiplo de um vetor original, ou de um vetor primitivo, um vetor primitivo. Tá? Com essas ideias, tem uma outra aqui que, no caso, ela está mais associada à sua representação geométrica, atentando que essa daqui é a notação, essa aqui é a representação, aliás, de um vetor, representação algébrica de um vetor. E essa daqui, claro, representação geométrica. Quando a gente encontra justamente e ela tem uma unicidade entre a representação geométrica e a representação algébrica, essa unicidade significa que toda e qualquer operação geométrica sempre vai corresponder a uma operação algébrica. Tá? Veja, mas não é toda representação algébrica que encontra uma representação geométrica, ou que vá fazer sentido em uma representação geométrica. É uma, digamos, mão única. A representação geométrica, ela encontra base numa representação algébrica, mas nem toda representação algébrica tem uma representação geométrica. Por exemplo, a gente sabe que da definição de vetores a gente pode definir um escalar que multiplica um vetor, então isso tem um significado geométrico. Né? Então, se eu tenho, por exemplo, esse vetor aqui e vários deles do mesmo tamanho definem um vetor 3i, que é isso aqui. Então, veja, o vetor i é 1 e o vetor, digamos, vou colocar aqui, o vetor a é i e o vetor b 3i. Com isso eu posso escrever b 3 vezes a. Isso aqui é uma representação algébrica, tá? Que encontra base numa representação geométrica. Então, isso aqui é uma operação geométrica que eu também posso encontrar base numa representação algébrica. Então, quando eu vejo uma coisa como essa aqui, eu sei que isso aqui, uma encontra base na outra. Mas, do contrário, eu não tenho representação, por exemplo, para uma coisa como essa, que algebricamente eu posso aqui já fazer.
Você não define a divisão de vetores. E não trata só simplesmente, eu vou pegar esse camarada e passar para cá. Bem, não é assim que funciona. Tá? Isso aqui quer dizer que você tem um vetor que é 3 vezes um outro menor. Então, isso aqui significa que geometricamente você faz essa construção. Mas não existe, vamos pegar um vetor e dividir por outro vetor e saber o que dá. Não tem essa representação. Não tem a representação geométrica de pegar 2 vetores e dividir um pelo outro. A divisão de 2 vetores não vai dar um escalar. Tá? Ou não vai dar um outro vetor. Então, por conta disso, isso daqui não existe, não se define. Dentro do corpo, do espaço dos vetores, divisão entre vetores não existe. Não é definido. Tá? Bem, o pessoal justamente não, o corpo matemático, para definições vetoriais, não encontra subsídio para justamente poder fazer algum tipo de suposição desse vai e vem geométrico. Então, por conta que não há isso, ninguém encontrou razão para fazer esse tipo de definição, ela não existe dentro do espaço vetorial e, portanto, a gente é proibido. Não quer dizer que você não possa, dentro do formalismo matemático, fazer uma definição de divisão de entes, seja no corpo que você geometricamente pode definir. Estou tentando falar um pouco rebuscado nesse sentido, que é o seguinte: eu não vou adentrar na questão matemática de definição do corpo vetorial, não é o objetivo. Mas a gente sabe que, uma vez que esse corpo matemático vetorial seja definido, algumas operações dentro dele que são permitidas, como por exemplo a multiplicação, tá? Multiplicação de um escalar como vetor, você pode definir essas coisas. Então eu poderia, por exemplo, criar um outro corpo geométrico de álgebra linear, em que lá, por exemplo, que envolvesse os números complexos, e aqui só tem número real, que define o corpo vetorial, é definido pelos números reais, e nesse novo espaço, incluindo os complexos, eu poderia, a princípio, fazer algumas suposições e lá definir algumas operações. Então, aí eu construí um corpo algébrico, vetorial, geométrico, fiz as suposições iniciais, e só por isso é que depois dele todo construído, feito e obedecendo às propriedades essas que poderiam ser de elemento neutro, elemento unitário, todas essas que definem as operações daquelas que a gente faz comumente, né? Soma, divisão, multiplicação e tal. Uma vez que tivesse tudo isso construído, aí sim você define toda a álgebra em cima desse corpo geométrico, né? Geométrico algébrico. Mas se não foi criado, então não há por que fazer suposições e definições. Dentro do que a gente conhece, dentro do que é útil, para a gente ter que entender que existe um corpo vetorial já pré-definido, onde são estabelecidas operações como multiplicação, produto, soma, e dentro desse corpo a gente definiu o nosso espaço vetorial, que é sobre ele que a gente vai discorrer. Tá? Então aqui, isso aqui é proibido. Eu dou ênfase justamente nisso aqui, representação geométrica e representação algébrica, pelo seguinte fato: às vezes é muito comum, quando a gente chega em determinados assuntos de física, principalmente cinemática, assunto inicial que a galera vai começar a ministrar, né?
E há um certo preconceito, não sei se talvez tenha mudado um pouco isso, mas um certo tabu em que o camarada parece proibitivo falar de vetores, falar de algumas álgebras que vetores podem fazer. E aí o aluno tem aquela noção de que essa representação está totalmente desligada e separada da sua representação algébrica. Então o camarada acha que é só um desenho por parte, isso é só um esboço, eu não entendi direito. Não é assim, não pode ser encarado dessa forma. Qualquer operação que o camarada queira fazer, justamente um desenho aleatório, esse desenho aleatório, ele tem a sua representação algébrica. Então o camarada não pode, ao seu bel prazer, fazer o que ele quer entender, porque ele acha que aquela figurinha é a figurinha dele, é a que ele quer fazer assim. Algumas coisas, os vetores, o corpo vetorial, te permite fazer. Como, por exemplo, é claro, se eu desenhar esse vetor aqui e disser, olha, eu vou pegar isso daqui, agora eu vou colocar ele aqui. E digo que esse é esse vetor. Alguém discorda? Por que eu posso fazer isso? Por que eu não pego o eixo e levo até lá? Por que eu pego o vetor e coloco para cá? Essa é uma propriedade que, não sei se sabe, é intrínseca do espaço vetorial, chamada de translação. Um vetor, ele pode ser transladado no espaço. Percebam que se a gente voltar para a originalidade da ideia, em que a única coisa que eu conheço são os pontos, tá? Eu tenho um conjunto infinito de pontos que pertencem a esse plano, tá? De modo que esse ponto não é esse, nem esse é esse daqui. Mas eu posso dizer que esse vetor é o mesmo desse. Como pode? Se não são os mesmos pontos, como pode ser o mesmo vetor? A propriedade justamente de translação, que este é considerado o mesmo vetor desde que eu mantenha as mesmas propriedades que o definem, como mantendo colocando ele em uma reta que seja paralela à primeira, mantendo o mesmo sentido e comprimento. Se essas coisas são preservadas, então um vetor colocado em outro ponto do espaço, ele é o mesmo vetor. Isso é uma propriedade de translação. Só por isso você pode simplesmente levar isso para qualquer ponto. Desde que se calcular. Se calcular. Participar do mesmo plano. Participar do mesmo plano ou planos paralelos, esse camarada vai ser o mesmo. O mesmo vetor. Olha, eu levo um plano, eu não trago um vetor. Você pode definir um vetor no plano, certo? E aí tem um outro plano paralelo a esse e tem um outro vetor que mantém justamente as mesmas características. Um vetor que está aqui nesse plano, por exemplo, definido por isso aqui. Eu peguei ele aqui e trouxe para cá, para minha mão. Vamos dizer que minha mão é certo? Se um vetor não puder representar essa situação, não me serve. Eu posso transplantar ele para qualquer plano. Para qualquer ponto do espaço. Veja, um plano define um conjunto infinito de pontos naquela região, mas o espaço tridimensional, por exemplo, ele é formado por infinitos planos. Então, se eu não puder fazer essa translação, tirar daqui e colocar para cá, ele não me serve, porque senão essa caneta só ficava lá. E ela não fica. Eu tenho que comprar um objeto que justamente possa satisfazer essa propriedade, senão não me serve. Tá? E o corpo do vetor, eu posso, por exemplo, achar um plano, só um plano, que inclua isso aqui. Ele vai, se você quiser, se manter nesse mesmo plano. Ou pode pensar que justamente tem esse e tem outro paralelo. Então, tanto faz estar no mesmo ou em planos diferentes. Ok?
Então, é por isso que você tem que ter justamente esse cuidado de dizer para o seu aluno, primeiro, enfim, às vezes eu já vi isso em alguns vídeos, parece uma coisa muito distante da outra. O cara começa a falar de física, no início da física, ele até fala de grandezas vetoriais e grandezas escalares para poder dar uma determinada noção, mas depois, quando ele começa a cinemática, ele trata de cinemática escalar. E sabe quando de novo ele vai voltar à ideia do espaço vetorial? Só em dinâmica. Então, entre noções de grandezas escalares e vetoriais e dinâmica, olha o espaço que deu. O camarada desatrelou a ideia de que aquilo é só um desenho. E não é só um desenho, é um vetor, um ente geométrico, uma representação de uma grandeza vetorial. E tem igual importância. Aqui a gente aprende a definir pelo corpo matemático, definição básica, e ver que, olha, isso são indissociáveis, é importante. Tudo bem, você não vai falar disso aqui exatamente para o seu aluno, mas não pode deixar de dizer que esse objeto está atrelado a isso aqui. A sua representação geométrica está atrelada à sua representação algébrica. Aqui qualquer operação geométrica corresponde justamente a uma operação algébrica. E se você, por exemplo, também encontra a representação algébrica numa representação geométrica. Então, se você, camarada, o aluno, fizer uma conta errada com a representação algébrica, ele acaba de também cometer um seguido duplo homicídio matemático na sua representação geométrica. Ou seja, não tem correspondência. Tipo, por exemplo, você diz que é um vetor, mas não usa a representação vetorial correta para dizer que isso aqui é 3 vezes B. Ah, professor, mas eu esqueci a seta no primeiro. O que é uma seta? O que é isso, eu pergunto? Nada. Não tem representação geométrica, é uma representação algébrica errada, equivocada. Então você vê a importância de fazer a notação correta e dar justamente o sentido. Veja, não é só simplesmente esquecer uma seta, é relativizar o conceito, que leva justamente bastante tempo. E é como se você justamente estivesse desagregando as duas coisas, uma e a outra. Não faz sentido, não fizesse sentido. É só um desenho, não importa. Não, importa sim. Então esse aqui é o tipo de, digamos, erro muito comum nos alunos de ensino médio. Alguns professores também. Então, essa parte é a que é interessante. Depois, é claro, definir isso aqui é um escalar por um vetor. Vem como consequência os outros tipos de produtos. Produto entre vetores. Aí nós temos o produto cujo resultado escalar e aquele cujo resultado é um vetor. O primeiro, chamado produto escalar entre vetores. Definido como sendo nesse formato. Seja
devidamente definidos no espaço vetorial. Cujos componentes são vetor A, que podemos falar X, AY, AZ, vetor B, BX, BY, BZ. Então, produto escalar entre os dois vetores é definido como A escalar B escalar dá um número. E como que isso, por exemplo, encontra uma representação geométrica? Que isso poderia, como é que isso poderia representar geometricamente? Você poderia, por conta de você ter essas situações, vou colocar aqui uma delas. Se for possível, justamente, colocar um sobre o outro, eles tendo justamente o mesmo tamanho, geometricamente, o que vai sobrar? Não vai sobrar beirada. Volta, isso aqui volta para a situação de um ponto. Tá? Volta por uma situação primitiva. Por conta disso, por conta de você poder pegar uma operação geométrica e voltar a uma situação primitiva, outras operações geométricas também, em princípio, podem acontecer de modo a obter um número. E entre elas, justamente, essas situações estão previstas justamente dentro do espaço, do produto entre vetores, do produto escalar entre vetores. Então, isso aqui, por exemplo, é apenas uma delas. A intensidade desse ponto, digamos assim, é que seria justamente o resultado geométrico do produto escalar. Tá? Então, isso aqui é só um exemplo. E é claro, agora, produto vetorial. Novamente, considerando dois vetores definidos no espaço vetorial, cujos componentes você conhece, o produto vetorial atende justamente para o ponto e para os
AX, AY, AZ, produto vetorial, BX, BY, BZ, cujo resultado é um outro vetor cujas componentes elas podem ser obtidas por uma regra interessante e também conhecida, que é o determinante de uma matriz 3x3. Então, via de regra, nós temos AB, em que sempre a primeira linha é I, JK, a segunda linha é o primeiro vetor, AX, AY, AZ, e o último, o segundo vetor, BX, BY, BZ. E aí a gente pode tirar por qual fator? Onde eu elimino uma linha, uma coluna e reduzo justamente a minha matriz 3x3 a uma matriz 2x2. Então eu tenho, uma vez eliminada essa linha, essa coluna, o produto apenas, o determinante, aliás, apenas desse camarada vai ser quem? Esse. Vai fazendo uma regra de sábado, né? É determinante de uma matriz. Tanto faz. ABC, AZ, BY. Quando for justamente esse aqui, aí é aqui é 1, aqui é menos 1, aqui volta a ser 1 de novo, de acordo com a regra de cofatores. Então, eu tenho já esses dois elementos que vão sobrar, eliminando essa linha e essa coluna, vai ser AX, BZ, menos AX, BZ, menos ZBX, AZ, BX. E por último, eliminando essa linha e essa coluna, sobra somente esses dois AX. AX, BZ, menos AZ, BX. Então, esse vai ser o resultado do produto vetorial. E ele recai justamente em uma notação de vetores. Então, o resultado, é claro, geométrico tem que ser um vetor. Você tem dois vetores, o produto entre eles é gerar um outro vetor. E é claro, o resultado geometricamente desse vetor, a gente pode colocar e ele ser, digamos, um outro vetor. Aqui eu vou estar exagerando. Vamos simplificar que o resultado ele fica fora do plano em que se pode definir plano π, o plano no qual o resultado fica definido, por exemplo, beta maiúsculo. Tá? Os
planos formam um ângulo entre si. Regra geométrica, assim como você tem uma regra algébrica para obter o resultado de cada uma das componentes, você tem uma regra prática geométrica para obter esse resultado, que é justamente a regra da mão direita. Cuidado com esse dois. Essa aqui. Temos uma amiga aí. Esse daqui é o vetor A. Palma da mão seria o vetor B. Polegar a B. Então, basicamente é assim que a gente faz o uso da regra da mão. Então, assim como eu tenho uma regra para determinar cada uma das componentes algébricas, eu tenho uma regra também para determinar qual é o resultado geométrico. O resultado geométrico é a mão direita, o resultado das componentes algébricas é o determinante de matriz. Vamos fazer alguns exercícios. Acho que já tem elementos mais possíveis. Pode apagar essa lâmina. Os eixos cartesianos. Esses aqui são justamente os pontos. E eu quero que vocês escrevam esses vetores aqui. O primeiro passo é escreva quem é o vetor A, notação vetorial, o vetor B, e é claro, faça também a notação em termos de I, J, K. Começar a ler. Na diagonal do cubo, tá? Então, o que eu preciso para definir o vetor são justamente os pontos. Aqui eu tenho o ponto 0, 0, 0, já que é o espaço tridimensional. E esse ponto aqui é o ponto cujas coordenadas são 1 para x, 1 para o que tem coordenada em z, e em y não tem nenhuma. Então esse aqui é o ponto 1, 0, 1, e aqui o ponto 0, 0, 0. De novo, a definição do vetor, então, A é extremidade menos
origem. Então, portanto, são os pontos extremidade, aqui, 1, 0, 1, menos a origem, 0, 0, 0. Portanto, o meu vetor é 1, 0, 1. Esse é o vetor A. Usando esse mesmo raciocínio, o meu vetor B vai ser o vetor, aqui é o ponto, 1, 1, 1. Então, o meu resultado, perceba a diferença na notação. 1, 1, 1, parênteses, definição de ponto. 1, 1, 1, coincidente, as informações. No entanto, isso é um vetor, isso é um ponto. A notação se diferencia justamente como importante para designar um e o outro. Tá? Então, eu tenho o meu vetor A, e o meu vetor B. Usando a nomenclatura de IJK, isso aqui é o vetor A I, não tenho Y, portanto, mas só tenho Z, que é K. Então, meu vetor A é I mais K, e aqui meu vetor B I J. K. Como extensão, eu tenho o produto escalar e o produto vetorial. Tenho quem é a escalar B e quem é o B vetorial A.